já voltamos, viu? Estamos ao vivo com o programa Manhã da Piedade. O programa, você já sabe, né? Da Padroeira de Minas Gerais, ao vivo, claro, aqui pela sua TV Horizonte. E agora nós vamos falar de Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio, mais conhecido como Enem, começa já no próximo domingo, dia 4, né? Pois é, gente, já com a temida redação. Muitos estudantes enfrentam esse momento com muito receio de não conseguir aí uma boa nota e, consequentemente, é claro, o tão esperado ingresso aí em uma universidade, né? Mas e aí, o que é necessário para que esse medo não seja maior que a sua autoconfiança? Você estudou, está preparado? Então, para que tanto medo? Para responder esta e outras questões, eu recebo aqui no estúdio o psicólogo Jair Stacanelli. Bom dia, Jair. Bom dia, Síria. Bom dia, pessoal de casa. Chama a meninada que vai fazer o Enem agora para poder participar com a gente. Pois é, tem muita gente ansiosa, muita gente com medo, receosa. E aí, Jair, como se preparar? Como lidar com esse medo, com essa ansiedade toda, já que estamos chegando aí o dia da prova? Pois é, Síria, eu queria fazer um paralelo, até porque a meninada gosta muito de esporte, né? Tenho certeza também que a terceira idade do Manhã da Piedade também adora esporte. A gente tende a pensar que o jogo de domingo, ele é um elemento fora da curva para o atleta. Que é a Olimpíada, de 4 em 4 anos, que esses seres ficam hibernados. Então a gente só os vê, a gente só os conhece lá o dia, por exemplo, nas Olimpíadas do final dos anos 70, quando aquela menininha, eu sei que você vai lembrar, a Nádia Comaneci, conseguiu o primeiro 10 da história. Lembra, telespectador da TV Horizonte? O aparelho lá que marcava as notas não conseguia marcar o 10, porque eram só 2 dígitos. Marcava só no máximo 9,9. E aí a nota dela foi 1. Aí que as pessoas entenderam. Então, a gente tem a tendência a pensar assim, ela fez aquilo ali numa situação de alta competitividade, ela estava controlada e resolveu. Não. Performance na hora do vamos ver, ela é proporcional ao treino. Ou seja, preparo. Exatamente. Então, se você, jovem, não treinou o suficiente ao longo do ano, vá com a sua expectativa mais reduzida. Síria, o Enem, desde 2007, as provas estão todas disponíveis em PDF na internet, todas. Então não teve desculpa ao longo do ano para o sujeito chegar domingo na hora da prova e se surpreender com o formato da prova. É uma prova muito grande, não dá para fazer a prova, Síria, estou dizendo numa boa, não dá para fazer a prova com calma. A prova é muito grande, são questões muito extensas. E há algo no Enem chamado TRI, Teoria de Resposta ao Item, que faz uma correção não tão binária, não tão direta. Algumas questões, elas anulam outras. Questões que são muito difíceis e que o sujeito acerta e ele erra determinadas questões fáceis, eu estou resumindo aqui agora como que funciona, uma questão vai anular a outra, porque o dispositivo da prova não quer fazer valer pontos para aquele cara que sai chutando muitas questões. Então isso tem que entender também a regra do jogo. A prova é extensa. Questões que caem na redação são questões do cotidiano. Na redação do ano passado, quando se falou, por exemplo, da inclusão dos surdos, por exemplo, se você está atento com relação ao que move o mundo, você vai fazer uma boa redação. Vai ter facilidade para escrever sobre o assunto, não tem mistério. Né? Agora vamos entender o início do meu raciocínio. Se você não escreve redações, se você detesta ler, não adianta querer lá na hora da prova. Em imensa preocupação e ansiedade, você tem um retorno, você tem uma performance que não funciona. O Enem, Síria, no fundo, é para aquele sujeito que se dispôs a ir para a escola, para o cursinho ou até mesmo dentro de casa e ficou ali fazendo os simulados. A Folha de São Paulo tem, o G1 tem, o EPP Prova tem. Eu estou citando aqui agora São canais muitas de as comunicações, fontes, né? Exatamente, que o sujeito pode fazer. Tem um tanto de fonte gratuita que o sujeito pode fazer. A ansiedade agora, de última hora, sem ter se preparado, não vai adiantar nada. Não. Principalmente se o sujeito agora resolveu fazer aquele exercício de física que ao longo do ano inteiro ele não fez. E eu conheço muita gente que deixa para a última hora. E aí vira uma histeria enorme. E chora, e briga com o namorado, e briga com o pai e com a mãe. Calma, não é a hora de fazer esse movimento. Síria, em uma das participações que eu até utilizei nosso companheiro Geraldinho aqui, eu expliquei que o cérebro humano, ele tem o seu desenvolvimento, né? O cérebro humano, essa máquina que tem dentro aqui da cabeça da gente, nós estamos estudando em Marte, Síria, mas a gente não entende até hoje como acalmar esse órgão tão complexo.
Se a gente pensar o cérebro humano num movimento onde eu tenho o tronco responsável por questões que são muito básicas do cérebro, então o coração bater muito forte, a respiração está muito agitada, a minha mão está suando e eu não consigo me concentrar, é como se o seu corpo estivesse se programando para poder correr daquela prova. A prova é o tigre de dente de sabre, lá de trás. É como se nós, primitivos, evoluídos que somos, mas com um primitivo dentro de nós, tivéssemos uma dificuldade enorme de concentrar e de acessar as coisas que são da natureza da memória e do córtex pré-frontal, que é da lógica do julgamento, do pensamento, do raciocínio. Então, olha que loucura. Se eu estou com muito medo da prova, eu vou ter uma reação de fuga da prova. E não vou ter uma reação que é específica do julgamento aqui. E essa dica que eu estou colocando aqui agora, ela vale, por exemplo, para o sujeito que tem uma entrevista de emprego ao longo da semana. E para aquele que está preparado, que estudou também para a prova do Enem, né? Isso, aí é que está o detalhe. Essa coisa que eu estou explicando aqui agora, da ansiedade, ela joga quem também estudou para baixo. Porque se esse menino, ele estudou muito, portanto, a parte cognitiva, memória, treinamento, está tudo muito legal. Mas ele é muito ansioso, ele vai ter que fazer outras coisas. Síria, nós conseguimos controlar apenas um elemento do que é básico em nós. Então, se eu estiver muito nervoso e minha mão começar a suar aqui agora, que ele pode fazer? Eu não tenho jeito de falar com a minha mão assim, para de suar. Pois é. Não tem como o meu coração tá ali e eu tô apertado para ir no banheiro. Não tem como eu falar pro meu coração assim, bate mais devagar para eu poder me concentrar. Incontrolável. A respiração, Síria. E aí, amigo telespectador da TV Horizonte, tem dois tipos de respiração. A respiração torácica, essa aqui, que é a que eu faço quando eu estou muito nervoso, essa de cá, ela tem uma limitação até física mesmo, porque as costelas elas não conseguem se abrir todas, as costelas estão coladas aqui no externo. Agora tem uma respiração que os músicos, os artistas, os tenores, aquele cara que canta galopeira lá no bar, lá perto da sua casa no interior. Ele faz para concentrar. Essa respiração, ela é a respiração aqui embaixo. Então o sujeito que tende a ficar mais calmo é aquele cara que treina esse movimento aqui, ó. Inspira e expira. Aqui, ó. Porque essa respiração aqui, ela é uma respiração que traz mais capacidade para as pessoas de encontrarem uma baixa clínica desses movimentos tensos para poder ter acesso a esse exercício Respira de pelo memória. nariz e expira pela boca. Solta de cá e também lá naquele Não tem uma momento lá regra. não tem regra. Mas a ideia é, se você controla a sua respiração e você tem uma pequena frase, um mantra, uma oração. Toda vez que eu sento nesse sofá aqui, eu falo para mim mesmo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Coisa que eu aprendi com a minha mãe. Então, eu tô de frente de um desafio, eu respiro, creio em Deus Pai Todo-Poderoso e fico mais calmo. A oração nesse momento é muito importante, né? Eu me lembro de um desafio que a gente teve no Campeonato Mineiro de 2014, com os meninos do Sub-20 do Cruzeiro. A gente tinha aberto uma longa vantagem do Atlético, que era o segundo colocado. Mas os meninos deram uma relaxada. E aí, Síria, foi interessante porque a meninada, nesse movimento de dar uma relaxada, eles empataram 2 jogos. E a gente precisava, de todo jeito, de recuperar esse crédito ganhando o último jogo. Eu me lembro de ter trabalhado com os meninos o refrão de um pagodinho que eles estavam escutando muito naquela época. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Lembrou desse refrãozinho? Hoje eu só quero que o dia termine bem. Interiorizar isso e viver de acordo, menino né? entrando no campo, porque era só isso que precisava acontecer. Se a gente empatasse o jogo, a gente era campeão mineiro. Então os meninos no campo, começando o jogo, hoje eu só quero que o dia Pensar termine positivo. bem. Exatamente. A prova, ela é uma ponte para algo muito bom que vai acontecer contigo. A Universidade Federal, concretizar o sonho dos seus pais. Talvez você, filho de gente simples, que teve a oportunidade de estudar numa escola boa, você teve essa oportunidade, o privilégio geracional caiu sobre você. Seu pai não tem nem ensino médio completo, sua mãe nem ensino fundamental. E você tem essa chance. Se acalma, faça os exercícios e dê conta de fazer essa prova, a ponte para entrar na universidade. Bom, e nessa reta final, como que a família pode apoiar? Como que a família pode ajudar a controlar essa ansiedade aí desses candidatos, hein, Jair? Eu acho que a família não pode atrapalhar. Então, Muita pressão, cobrança. Eu conheço muita casa que fala assim, primeiro começa a contabilizar quanto de investimento que fez na educação do menino. Não funciona. E outra coisa, o cara faz o contrário do que isso. Tô pensando aqui,
se você conseguir a vaga na UFMG, eu vou te dar um carro zero. Como se a UFMG, ou a Universidade Federal de Ouro Preto, fosse uma concessionária de carro. Se você consegue a sua vaga, você ganha um carro 1.00. Agora está na hora de você acolher seu filhote, principalmente para poder fazer ele entender que tipo de performance ele fez. Ô Cília, quando um atleta chega de frente de um desafio grande, ele sabe o quanto que ele treinou. E aí tem uma frase que eu gosto muito de repetir, tanto com os meus atletas quanto com os meus adolescentes fazendo Enem. Em meio à pressão, a gente reage conforme o hábito. Em meio à pressão, a gente reage conforme o hábito. Se o seu hábito é treinar pouco, não espere que o seu rendimento vai ser bom, porque você tinha que ter treinado mais. Agora, sai na frente o menino que está agora no 2º ano do ensino médio e que vai fazer o Enem pela primeira vez. Esse o ano que vem é um candidato difícil a ser batido, porque ele está indo para uma prova, conhecer as reações da prova e não fugir dela. E só para terminar, tem um filmaço chamado O Último Samurai, do Tom Cruise. Filme facinho de achar na internet. Ele é um preso americano dentro de uma comunidade tradicional japonesa. E lá ele resolve aprender a lutar como os samurais daquela comunidade. E aí seria interessante que chega um menino lá e fala com ele assim, muita coisa na cabeça. Ele está tentando lá lutar e ele só está tomando pancada. Aí o menininho fala com ele assim, muita coisa na cabeça. Esse muita coisa na cabeça é a necessidade que o jovem precisa de fazer agora. Não entra para a prova pensando no que você deixou de fazer, ou na sua mãe, não é hora de no seu pensar pai. sobre isso, não né? Não é a hora nisso. Entra com calma, vai dar tudo certo. O exercício de respiração e esse mantra positivo, religioso, otimista na sua cabeça, vai dar tudo certo. Tranquilidade, pensamento positivo, faça oração, como o Jairo falou, que com certeza não tem erro, né? Show de bola. Jairo, muito obrigada mais uma vez, viu, pela Obrigado, sua participação Cília. em Bom Dia. Olha só, e agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco eu deixo vocês na companhia de Acirantão. Hoje ele vai falar sobre políticas públicas para as mulheres. Não saia daí, eu volto daqui a pouco.